Gênesis capítulo 32, versículo 22, está escrito: Levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Só até aqui. Olhe para cá, queridos, nós estamos falando esse mês sobre transformação de vida. E este é, sem dúvida, um dos maiores assuntos da palavra de Deus. A palavra de Deus se trata do poder de Deus para transformar pessoas. Nós acabamos de ler aqui a história de um homem chamado Jacó, um homem, depois você pode estudar na sua casa, que teve antes desse momento um estilo de vida muito difícil, um homem que lutou de todas as formas para prosperar, para ser abençoado, que usou inclusive de artifícios errados, um homem que mentiu para o próprio pai, um homem que se aproveitou da fome do irmão, um homem que fez coisas das quais um cristão realmente não deveria fazer. Porém, este homem, nesta passagem que lemos, ele teve uma experiência pessoal com Deus. E esta experiência foi tão forte, que ele diz, hoje eu vi Deus face a face. E nesta experiência que ele teve com Deus, Deus mudou o nome dele. Deus é quem diz para ele, a partir de agora, você já não vai ser mais chamado de Jacó. Eu estou mudando a sua identidade. Eu estou mudando a sua vida. Eu estou mudando o seu nome. Assim como um dia eu mudei o nome do seu avô, Abrão, para Abraão, agora eu estou mudando o seu nome. Seu nome não vai ser mais Jacó. Seu nome será Israel. E é assim que ele passa para a história. Jacó, um homem que foi transformado por Deus. Um homem que foi transformado por uma experiência face a face com Deus. Você pode perguntar, bom, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo, conosco hoje? Ocorre, queridos, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação de vida. Quando nós começamos a compreender o Evangelho, vamos descobrir que a palavra de Deus revela, todos os homens nasceram pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todos os homens nascem com a mesma condição espiritual, separados de Deus, pecadores, com uma tendência carnal para o pecado, merecedores da condenação eterna.
A Bíblia diz lá no livro de Romanos, lá no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte, porque nós pecamos, nós merecíamos a morte. Essa é a condição de todos os homens, essa é a condição da humanidade. Mas quando nós lemos a palavra, nós vamos ver o tempo todo Deus se aproximando de pessoas e, através do seu poder, mudando, transformando estas pessoas. O Evangelho é uma mensagem de mudança. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai definir o Evangelho, ele dá a definição que eu mais amo de Evangelho em toda a Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai nos dizer que Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é teoria, Evangelho não é ensinamento, simplesmente, Evangelho não é historinha. Ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque Evangelho é poder de Deus para a salvação. É um poder que salva, é um poder que transforma, é um poder que muda. Evangelho é o que, irmãos? Poder. Se você está no Evangelho, você tem que estar no poder. Experimentar o Evangelho é experimentar o poder de Deus. E ele diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas? Não, de quem? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Significa que este poder de Deus, chamado Evangelho, ele é ativado pela fé. A minha fé, a nossa fé, ativa o poder de Deus para a salvação. A nossa fé ativa o poder de Deus que vai fazer estas mudanças e estas transformações na nossa vida. Nós estamos aqui esse mês para falar sobre mudança. Quantos querem melhorar aqui? Quantos querem mudar? Sabe, quase todas as pessoas no mundo querem melhorar. Eu digo quase todas porque, de fato, eu conheço algumas que não querem. Tem gente acomodada, tem gente conformada, tem gente preguiçosa, tem gente que já se rendeu ao pecado, ao diabo, ao mundo, ao fracasso, a tudo que existe de mal. E, de fato, existem pessoas que não querem mudança. É por isso que o Senhor disse, através do profeta Isaías, ele diz assim lá no capítulo 1, se quiserdes, diga-se, olha a condição, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor dessa terra para nos dar, amém, queridos? Amém. Mas Deus vai dar o melhor dessa terra para aquele que, em primeiro lugar, quer, tem que querer, tem que ter vontade de mudar, tem que ter vontade. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, você pode acusá-lo de tudo, menos de não ter vontade de mudar. Ele de fato teve muitos erros, mas pensa numa pessoa que já nasceu, diz a Bíblia, lutando para mudar. A Bíblia diz que quando a mãe dele estava grávida, dele e do seu irmão gêmeo, eles lutavam no ventre dela. E quando foi a ocasião do nascimento, primeiro nasceu o filho mais velho, o Esaú, e a Bíblia diz que o Jacó nasce agarrado no calcanhar do Esaú. Veja, ele já nasceu lutando, ele já nasceu querendo sair primeiro, e já que tenta assim, volta para cá que eu quero sair primeiro, deixa eu ver se eu consigo. Esse menino, ele cresce com esse desejo de mudança. Ele sabia que o irmão mais velho dele tinha a bênção da primogenitura por ter sido mais velho, por ter nascido alguns segundos antes dele. E aí ele se aproveita de um momento que o irmão está vindo do campo, sem caçar nada, com fome. Ele é muito oportunista, ele prepara lá um prato de lentilhas delicioso. O irmão dele diz assim, puxa vida, eu estou com tanta fome, me ajuda aí. Ele podia, claro, dividir a lentilha. Seria o correto.
seria o que um homem de Deus faria, mas ele é oportunista. Você pode, como eu, nós podemos criticar esse lado oportunista, quando ele diz assim para o irmão: só te dou a lentilha se você me vender a sua primogenitura, senão morra de fome. Ele está sendo oportunista, mas meu irmão, ele está lutando, ele está querendo mudar, você está entendendo isso? E o irmão dele, ao contrário dele, dá de ombros para a primogenitura, e diz: que me adianta ter essa bênção se eu morro de fome? Está trocado. O irmão dele era acomodado, era o retrato de muitos crentes de hoje, que trocam as coisas espirituais pelas coisas materiais, que trocam as coisas eternas pelas coisas temporais, que trocam as coisas de Deus pelas coisas dos homens, que tentam preencher aquela sede, aquela fome da carne, e não ligam para as coisas espirituais. Esse é o Esaú. O Jacó, então, ele faz aquela transação, aquele negócio com o irmão. Depois você conhece a história. Ele se disfarça do irmão, entra na tenda do pai. No dia que o pai ia abençoar o Esaú, ele se disfarça de Esaú. Ele sabe que o pai dele é cego, e ele entra lá e fala: papai, estou aqui para ser abençoado. Ele mentiu. Ele desrespeitou o pai? Sim. Ele errou? Sim. Mas tem uma coisa, ele estava lutando. Ele só estava lutando de forma errada, amém, queridos? Mas você não pode dizer que esse homem não era um lutador. Ele enganou o pai diz: olha, a voz é do Jacó. Qual é o teu nome? Meu nome é Esaú. E aí o pai vai e o abençoa. Ele sai dali com aquela bênção que ele obteve por meio de engano. Ele tem que fugir da casa dos pais. Ele vai para uma terra distante, vai morar com um tio trapaceiro, que era mais trapaceiro do que ele. Quando ele chega naquela terra distante, ele se apaixona perdidamente pela filha daquele tio, e ele chega para o tio e fala: tio, eu estou apaixonado, quero casar com ela. Né? A Raquel é linda. E o tio fala: tudo bem, trabalha 7 anos por ela. Ele então rala 7 anos pelo amor da vida dele. E no dia da noite de núpcias, o tio, enrolão, você conhece a história, enche ele de vinho. E ele vai lá, passa a noite com a esposa. De manhã, quando ele olha de lado, não era Raquel, era a irmã mais velha. Assim como ele enganou o pai, ele foi enganado pelo tio. Tem coisas que nós colhemos porque nós plantamos. Ele chega para o tio e diz: tio, você me casou com a mulher errada. E o tio fala que aqui o costume é primeiro e a mais velha, é por ordem. Ainda bem que a Raquel era a seguinte, imagina se fosse a terceira ou quarta, né? Mas o que eu faço para casar com a Raquel? Mais 7 anos. E ele então casa com ela mediante mais 7 anos de trabalho. Esse tio vai enganando ele. Mas apesar de tudo, Deus o prospera. Ele cresce, ele se enriquece. E quando ele prospera, Deus então aparece para ele e diz: está na hora de você voltar para a sua casa. Está na hora de você se acertar com o seu irmão que quer a sua morte. Está na hora de você resolver o seu passado. Então Jacó, ele pega tudo o que ele tem e ele está voltando para a casa da família dele, sabendo que lá existe um irmão que o odeia, que o quer matar. E esse irmão tem razão no ódio que ele tem, porque o Jacó realmente não foi legal com esse irmão. E agora Jacó chega nesse lugar, o Val do Jaboque, um ribeiro. E Jacó sabe, queridos, uma coisa que muitos crentes, muita gente não entendeu ainda. Nada vai mudar na nossa vida enquanto nós não mudarmos. Escute isso. A mudança que você quer na sua vida começa dentro de você. Nós muitas vezes oramos a Deus dizendo: Deus, muda a minha circunstância, muda o meu cônjuge, muda o meu chefe, muda o meu vizinho, muda o meu discípulo, mas nós não fazemos a principal oração: Deus, muda a mim, transforma-me, Senhor,
muda-me, muda o meu coração. Veja, nessa passagem, Jacó, ele estava adquirindo esse entendimento. Ele era um lutador, ele estava querendo mudar, ele passou a vida inteira dele apanhando, mas querendo acertar. Amado, em primeiro lugar, nós temos que ter esse desejo de mudança. Quer mudar? Mas você quer mudar mesmo de verdade? O que você tem feito para mudar? O que nós temos feito para mudar? Em primeiro lugar, temos que ter esse desejo. Ter a vontade de mudar já é metade da mudança. Já é metade do caminho. Segundo, nós temos que entender que toda mudança de vida começa dentro de nós. Primeiro eu mudo por dentro, para depois as coisas mudarem por fora. Perceba que tudo na nossa vida é um reflexo do nosso interior. Primeiro o meu coração tem que mudar, a minha mente tem que mudar, o meu interior tem que mudar, e aí sim as coisas vão mudar fora. Começa comigo. Jacó entendeu isso, sabe? Ele foi ter um particular com Deus aqui, e ele não dizia assim para Deus: muda o meu irmão. Ele não dizia: Deus, eu estou aqui para o Senhor mudar o coração do meu irmão, que o meu irmão quer me matar, não. Ele chega para Deus e fala: Deus, o problema sou eu. O Senhor tem que me abençoar. Em outras palavras, me muda, me transforma, toca a minha vida. Jacó entendia que o problema era ele, que ele precisava ser transformado. Enquanto você ficar culpando os outros, você não vai mudar. Enquanto você ficar culpando o cônjuge, o filho, foi o meu pai que me criou assim, minha mãe, minha descendência é italiana, é desse jeito. Enquanto você ficar criticando os outros, culpando os outros, é o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu estudo, é a igreja que eu frequento, é o pastor que eu tenho. Enquanto você ficar culpando os outros, nada vai mudar na sua vida. Mas quando você é capaz de, como Jacó, se aproximar de Deus e dizer: Deus, o problema sou eu que tenho que mudar, o Senhor tem que tocar na minha vida. Se o Senhor tocar na minha vida, eu sei que eu vou mudar as coisas ao meu redor. Eu sei que eu mudando, eu vou mudar as coisas ao meu redor. Os irmãos estão entendendo isso? A mudança que você precisa começa com você. A mudança que você precisa está naquela atitude que você ainda não tomou. É aí que está a mudança que você precisa. O Jacó compreendia isso, e a Bíblia diz que ele mandou a família: passa a família, passa tudo, me deixa sozinho. Mudança é algo pessoal. Mudança, transformação de vida é algo pessoal. Pessoal. Eu não mudo por causa do fulano. Não, você não muda por causa de você. Só de você. Pastor, é que a casa, a família. Não, você não muda por sua causa. Na hora que você entender que a mudança é algo pessoal, então sozinho, você diante de Deus, você vai mudar. Você vai ser diferente. Ele tinha essa compreensão, ele sabia disso. E aqui, queridos, ele experimenta algo que é o cerne do Evangelho. Escute isso. Pastor, segundo a palavra de Deus, quais são as chaves de transformação na nossa vida? Existem algumas. A primeira chave, a mais importante, chave de transformação, se chama novo nascimento. Novo nascimento. O que é novo nascimento? É um milagre espiritual que acontece dentro do cristão. Essa passagem aqui, que eu li com você, de Gênesis 32, de fato Jacó não nasceu de novo aqui, porque Jesus ainda não tinha sido morto na cruz do Calvário, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas essa passagem é uma figura do que Deus pretendia fazer com todos nós. A Bíblia fala que além da mudança espiritual aqui dentro, a Bíblia também diz que nós temos que mudar a mente. Provavelmente, a próxima mensagem que eu vou pregar aqui de final de semana vai ser isso, a renovação da mente. A renovação da mente é a segunda chave de mudança. Primeiro, novo nascimento que toca o meu espírito. Segundo, a renovação da mente, que toca os nossos pensamentos. A Bíblia também fala que nós somos transformados pela contemplação do Senhor.
2 Coríntios 3,18, diz que na medida em que eu vou contemplando o Senhor, eu vou sendo transformado de glória em glória. Como assim, pastor? Talvez você não tenha percebido, mas esse tempo que nós passamos em louvor e adoração, você estava exposto à presença da glória de Deus. Quando você passa tempos orando, jejuando, você está exposto, contemplando a glória do Senhor. E toda vez, diz a Bíblia, que nós passamos, gastamos, investimos tempo contemplando a glória do Senhor, a unção de Deus vai quebrando todo o jugo na nossa vida. Nós vamos sendo, diz a palavra de Deus, transformados. Eu gosto dessa expressão, de glória em glória. Sabe o que quer dizer isso? Você vem num culto e a glória de Deus está aqui e você muda um pouquinho. Aí você vem mais um culto e você muda mais um pouquinho. E cada momento você ora e você muda mais um pouquinho. Você jejua e você muda. Quanto mais você busca, mais você muda. Está explicado, porque existem pessoas convertidas há 20 anos que não mudaram ainda. E porque existem pessoas que estão na igreja há um ano, e você fala, meu Deus, como essa pessoa está crescendo em Deus. Porque a intensidade da busca determina a profundidade da transformação. Tem pessoas que não são intensos em buscar a Deus. Tem pessoas que não são intensos em contemplar o Senhor, não são intensos em renovar a mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dá a receita de como nós podemos experimentar. Vamos ver quem quer. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ah, todo mundo quer. Pastor, eu quero experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. É, filhão, todo mundo quer. Mas e pagar o preço da transformação? Diga assim, a transformação tem um preço. Paulo começa dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Quem se conforma não se transforma. Quem se conforma não se transforma. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Os que estão se conformando e os que estão se transformando. Que tipo é você? Que tipo sou eu? Eu estou conformado com o meu casamento? Eu estou conformado com a minha vida espiritual? Eu estou conformado com o nível do meu ministério? Eu estou conformado com as minhas coisas? Ou, apesar de grato, eu estou inconformado, dizendo, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Esse texto diz que nós não podemos nos conformar, mas o segredo da transformação está na renovação da. Se a Bíblia diz que nós temos que renovar, o que é renovar? Tornar novo. Se nós precisamos ter uma mente nova, é porque a gente sofre de uma doença espiritual chamada mente, me ajudem? Mente o quê? Velha. Paulo está dizendo, o problema do pessoal é mente velha. Fala para quem está do seu lado, seu problema é mente velha. É isso que Paulo está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus está dizendo que mente velha não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para experimentar o poder do Evangelho, é preciso haver uma renovação de mente. Deus quer substituir os nossos padrões de pensamento. A gente pensava com a cabeça de pecador. Agora você tem que pensar com a cabeça de santificado. A gente pensava com o espírito de condenação. Agora você tem que pensar com o espírito de adoção. Você é filho de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós tínhamos uma mente caída, agora você tem a mente de Cristo na sua vida, a mente de Cristo.
Nós temos que renovar a nossa mente. Nós tínhamos pensamentos de fracasso. Agora você tem que se armar com pensamentos de fé viva no poder de Deus. Evangelho é uma renovação de mente. Está explicado porque tem algumas pessoas que não mudam. Imagine o seguinte, olha o exemplo. Se eu trouxer aqui um copo de água suja, de lama, de barro, e fizer o famoso desafio, irmãos, como é que nós podemos renovar a água desse copo sujo, essa água suja do copo? Como é que nós podemos renovar isso sem virar o copo? Sem virar o copo. É só eu pegar água limpa e começar a despejar água limpa dentro do copo, sim ou não? Se eu começo a despejar água limpa no copo, o que vai acontecer com o que está aqui dentro? Vai transbordar e vai começar a cair para fora, não é isso? Aí, quanto mais água limpa eu despejo nesse copo, mais água suja sai. Então, veja bem, vai chegar um momento, se eu jogar muita água, vai chegar um momento que aquele monte de água sendo despejado, vai jogar toda a sujeira para fora e vai sobrar apenas água limpa. Boa para beber. Agora, pastor, se eu quiser fazer essa renovação da água com um conta-gotas, irmão, você pode. Eu não sei se eu vou viver para ver essa água limpa, mas você pode. Porque se eu quiser renovar um copo d'água logo, eu preciso de muita água. Amém, queridos? Despejar muita água, vou precisar de muita água. Agora imagine que esse copo de água suja é a nossa mente velha, cheia de pecados, de pensamentos limitadores, de medos, de inseguranças, de falta de Deus, de carne. Isso aqui é a nossa mente, água suja. Aí você vem na igreja, você abre a Bíblia, você está na sua casa, você vai buscar a Deus, você vai ouvir uma mensagem, senta na internet, ou lá, ver a mensagem, ouvir o que foi pregado quinta-feira, no culto da vitória. Você ouve a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você está jogando água limpa na sua mente. Amém? Água limpa. Toda vez que a água limpa entra, a sujeira sai. Aleluia. É assim que funciona. Mas aí nós temos que fazer uma pergunta. Esse processo da renovação da nossa mente, nós estamos sendo, de fato, sérios, comprometidos com ele? Porque tem pessoas que estão tratando isso com conta-gotas. Uma vez por semana, eu abro a minha Bíblia. Eu vou num culto. Pim! Entra um pinguinho lá. Ô, meu irmão, é por isso que as igrejas estão cheias de pessoas convertidas há 30 anos, mas pensando ainda com aquela mente carnal. Ainda tem uma mente carnal. Por quê? Não foi renovada a mente. E é por isso que tem pessoas que se convertem e rapidamente já estão, você fala, meu Deus, essa pessoa já está ultrapassando outros aí na oração, na consagração, no compromisso, na fé, nas vitórias do poder de Deus. Por quê? Porque é alguém que está renovando a mente, mas com vontade mesmo. Está despejando muita palavra de Deus na mente. Está substituindo aqueles pensamentos maus por pensamentos da palavra de Deus. Agora, não adianta nada falarmos de renovar mente para alguém que ainda não está convertido aqui dentro. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando eu vou para Cristo de verdade, o meu interior muda. Antes da minha mente mudar, o meu interior, o meu espírito muda. A Bíblia diz que lá fora, no mundo, nosso espírito estava morto em pecados e delitos. Eu e você, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Quando a palavra de Deus é pregada, e você entende o amor de Jesus por você,
Você entende que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e você responde a esse amor, você se entrega a Ele. Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Nesse momento, a Bíblia diz que acontece dentro de nós um milagre espiritual, um milagre sobrenatural, chamado novo nascimento. Agora escute, se você quiser ser um cristão de verdade, segundo a palavra de Deus, você não se torna cristão aprendendo doutrinas. Você não se torna cristão decorando rituais, nem músicas, nem cânticos. Na verdade, queridos, ninguém se torna cristão por vontade própria. Ou você experimenta um milagre chamado novo nascimento, ou você biblicamente não é um cristão. Por mais Bíblia que você saiba, por mais cânticos que você cante, Evangelho, volto a dizer, é poder de Deus. Ou você experimentou este poder, ou eu como pastor preciso dizer para você, você não está salvo ainda. Se você diz, pastor, eu não sei se eu experimentei ou não, então você não experimentou. Porque quem experimentou não tem dúvida que experimentou. Porque o poder de Deus é inconfundível na nossa vida. Pastor, eu acho que eu fui à frente, mas eu não sei se eu nasci de novo. 1 João 5,13 está escrito assim, estas coisas, que coisas? Esse livro, vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Eu escrevi isso para que vocês saibam. Eu escrevi isso para que vocês tenham certeza de que a vida eterna entrou em vocês. Eu escrevi isso para que vocês tenham certeza da salvação. Eu escrevi estas coisas para que vocês testem a vida de vocês, para que vocês coloquem a vida de vocês à prova e vocês descubram se realmente vocês nasceram de novo ou não. Esse livro foi escrito para isso. Então ele tem alguns testes. Está pronto aí para os testes? Vamos ver se a gente nasceu de novo? Um deles, aqui no capítulo 5, lá no versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. É o teste da fé. Ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você crê em Jesus Cristo de verdade? Você crê no amor dele por você? Você crê que ele morreu na cruz por você? Você tem crido no Senhor Jesus Cristo? Você tem uma fé viva nele? Esse é um sinal. Olha o que diz capítulo 1, versículo 6. A coisa vai ficando um pouco difícil agora. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o outro teste que a palavra de Deus aplica na gente para saber se nós nascemos de novo ou não. Diz assim, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, isto é, na palavra, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o segundo teste, depois do teste da fé, esse aqui é o teste da obediência. Eu estou andando na luz ou estou andando nas trevas? Eu digo que nasci de novo, mas eu estou mentindo, fofocando, brigando, quebrando o pau toda hora com todo mundo, e digo que eu nasci de novo. Segundo a palavra de Deus, segura essa, meu irmão, você não nasceu de novo ainda. A sua natureza ainda é caída, pecaminosa, você tem que trocar de natureza, tem que trocar de coração. Amém, irmãos? Estão aí ainda? Ah, pastor, vamos dar um desconto, porque não tem desconto. Se você vive aqui, é prática do pecado, prática constante da desobediência. Não é o pecado por acidente. Todo mundo peca por acidente. Mas se você vive na prática do pecado, se recusa a mudar, você é confrontado pela palavra de Deus, e você continua dizendo, não vou mudar, meu irmão, você não nasceu de novo. A Bíblia diz que a igreja é feita por ex-pecadores.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Esse texto é lindo, 10 e 11. 1 Coríntios 6, 10 e 11. Olha o que diz lá. Projeta para a gente. Vamos voltar um aí, volta o 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Segura só um pouquinho. Está dizendo que no céu só entra gente transformada. Pastor, eu não quero mudar de vida, estou conformado com o meu casamento, com a minha vida, está tudo jóia, só que tem um problema. Se você não mudar, no céu você não entra. Os novos céus e nova terra é para novos homens em Cristo Jesus. Amém, queridos? A primeira vez que Deus criou, primeiro Deus criou os céus e a terra, depois Deus criou o homem. Da segunda vez Deus mudou a ordem. Primeiro eu vou fazer novos homens através de um novo nascimento, e aí depois eu vou criar novos céus e novas terras para essa turma aqui. Agora o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11, continuando, ele fala, esse povo não pode herdar o reino do céu, mas ele fala para a igreja, para mim e para você, tais fostes alguns de vós, vocês foram assim, vocês foram maldizentes, roubadores, vocês foram tudo isso, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. A igreja é um lugar de gente transformada. O evangelho é para gente que está vivendo essa transformação interior de vida. Tem que mudar por dentro. Volta lá para 1 João, vamos encerrar. Olha o que diz o versículo 14. Nós sabemos, temos certeza que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aleluia. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, e nele permanece a ira de Deus. Eita, teste brabo isso aqui. Eu não amo, mas sou salvo. Segundo a Bíblia não é não. Segundo a Bíblia não é não. Esse é um teste forte. Pastor, eu estou magoado, estou chateado, estou rancoroso. Vai se converter, meu irmão. Vai se converter. Eu me recuso a perdoar, não tem problema. Deus também não vai te perdoar. Ele ensinou a gente a orar assim, Pai, perdoa-me da mesma forma como eu tenho perdoado os meus irmãos. Você não perdoa, você também não é perdoado. Você está retendo, você vai ser retido. Olha que teste. Como é que eu posso tornar firme, então, o meu chamado, a minha conversão em Deus? Eu preciso me abrir para essas verdades. Senhor, eu preciso mudar. O nosso querido Jacó entendeu que ele tinha um problema com o irmão dele. Ele foi até Deus, Deus o transformou. Sabe o que acontece depois que ele sai do Peniel? Ele vai se encontrar com Esaú. A Bíblia diz que ele se curva 7 vezes. Vai caminhando e se curva. Vai caminhando e se curva. Diante do Esaú. Quando você de fato se converte, você aprende a se curvar. Pedir perdão é se curvar. Admitir que errei é se curvar. Dizer, meu irmão, eu não vou brigar, eu quero me curvar. Eu quero me curvar. 7, se fosse preciso mais, me curvaria mais. Mas depois dele se encurvar, 7 vezes ele chega no irmão dele, a Bíblia diz que os dois se abraçam e choram, se perdoam. Porque depois de conversão, sempre vem restauração de relacionamentos. Se os seus relacionamentos não estão sendo restaurados, com muito carinho e com peso, eu quero dizer isso para você, se converta. Você não é convertido. Você precisa experimentar o milagre do novo nascimento. Último teste. 1 João 2,19, é o teste da perseverança. Está escrito assim,
Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Palavra muito forte. Porque se tivessem sido dos nossos, escute isso, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui está se referindo a pessoas que caminharam com a igreja e que em algum momento saíram da igreja e disseram, não, nós estamos saindo, vamos seguir com Deus para lá. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, não perseverou na comunhão, não nasceu de novo. Não nasceu de novo, não era convertido, parecia convertido, falava como convertido, pregava como convertido, cantava como convertido, mas olha, isso é muito pesado isso, é verdade, queridos, é triste na verdade, mas é Bíblia. Então responda para você, você tem perseverado, você tem pensado em desistir? Perseverar na comunhão, perseverar em Cristo, no Evangelho, é um dos sinais de que você realmente nasceu de novo. Ah, eu tenho muitos motivos para ir embora daqui, mas eu tenho muito mais para ficar em nome de Jesus. Amém? Eu tenho um irmão ali, tem aquela outra irmã, tem aquela situação, me dá vontade de não vir, mas quando eu olho para Jesus eu falo, não, eu quero ficar. Perseverar. Quantas lutas você tem passado, quantos desafios, quantas guerras você passou para permanecer em Cristo, para permanecer na palavra, para permanecer constante. A palavra de Deus está dizendo, a tua perseverança é prova de que você nasceu de novo. Por isso que a Bíblia diz que quando Jacó estava naquela luta, Deus tocou a coxa de Jacó, e Jacó ficou mancando. A Bíblia diz que a partir daquele momento, ele mancava. Quando alguém manca, você conhece pelo andar. Você conhece pelo andar. Escute, quando você nasce de novo, Deus toca na tua vida e Deus te marca. Pessoas que nascem de novo são marcados para sempre. Pessoas que nascem de novo nunca mais vão andar do mesmo jeito. Você vai andar de uma forma diferente, vai responder à vida de uma forma diferente. Tua resposta é outra, tua maneira de lidar com as pessoas é outra, tua maneira de lidar com as lutas é outra, tua maneira de lidar com o sofrimento é outra. Deus vai te fazer mancar. Se Ele tocou na tua vida, você vai mancar. Você vai andar de uma forma diferente. Você nunca mais será o mesmo depois que você nasce de novo. E isso, meu amado, é poder do Evangelho. Não é teoria que se aprende, é o poder de Deus que produz isso em nós.